Então, aqui ele vai ter são as praças, né, ele tem lá para poder acessar. Aí ele tem aqui, no caso, essas praças aqui, se vocês forem visualizar, elas estão formando um gráfico aqui, né? Elas são conectadas entre si. Aí o que acontece? O sultão, ele vai visitar a rota dessa seguinte maneira. Então ele sempre vai começar do ponto A, um determinado ponto, né? Por exemplo, ele começa aqui do ponto A, e aí ele vai caminhando sempre para a rota, no caso aqui, se for imaginar, mais à esquerda possível. Então ele vai vir do A para o E, depois do E para o F. Na hora que ele chegar aqui no F, ele vai tentar e vai ver que ele não consegue ir em nenhum lugar. Então ele vai voltar aqui no F. Aí o que ele vai fazer? Ele vai voltar aqui para o E, e aí agora ele vai vir para o G. Quando ele chegar aqui no G, ele vai ver que não tem mais ninguém, volta para o E, e nesse momento ele acabou de visitar o E e volta para o outro lado. Aí ele vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Vem no B, depois no D, volta, vem aqui no C, volta no D, volta no A, chegou no final. Só porque, ao invés de ele solicitar que você calcule, o que ele fala aqui nesse problema é que ele vai passar qual que é o caminho que ele fez. Então é diferente, você vai saber o caminho e você vai ter, a partir do caminho, construir o gráfico. Então observa aqui, o que ele está falando? Ó, que ele começou visitando, são dois casos de teste aqui, o primeiro caso de teste. Ele começou visitando o A, então imagina que eu não tenho esse gráfico aqui formado. Eu vou formar esse gráfico aí. Então ele começou visitando o A, do A ele visitou quem? O E. Então o E. Do E ele visitou o E. Do E ele voltou para ele próprio. Por quê? Porque ele viu que não tinha mais caminho a partir do E. Então quando você encontra a letra aqui que está visitando ao mesmo tempo, quer dizer que você vai estar voltando no próprio caminho. E aí depois você tem que ele visitou o G, voltou para o G, e aí depois ele voltou para o E. Nesse momento que ele voltou para o E, ele volta para o A também automaticamente. E aí depois ele continua. B, D, D, C, C, volta para o C, B e volta para o A. E aí você consegue construir o gráfico a partir do caminho. O objetivo que você tem de imprimir não é o gráfico. O que você tem de imprimir é o grau desse gráfico, ou seja, quantos são os caminhos possíveis para cada um dos seus vértices. Então, olha, que o A ele tem quantos caminhos? 2. O B tem 3. O C tem apenas um caminho e assim por diante. Então, você tem que imprimir, na verdade, é o grau de cada um desses gráficos aí. Quando você constrói o gráfico, para você calcular o grau, é bem simples. Então, o que nós vamos fazer? A gente sabe que esse caminho ele foi percorrido pela busca em profundidade. E aí, a busca em profundidade, que era lá o DFS, ontem eu mostrei para vocês a forma recursiva. Só que para poder resolver esse problema, a gente vai ter que utilizar a forma interativa dele. A forma interativa dele, ela é idêntica à do BFS, só que muda uma coisa. Enquanto no BFS a gente usa a fila, né, para construir os elementos, no BFS a gente vai usar a pilha. E aí eu vou empilhando os meus elementos na pilha. Então imagina, por exemplo, eu estou aqui com a minha pilha do BFS, a visita, e vou começar a empilhar. Vou empilhar o A, aí depois eu vou empilhar o E. Quando eu empilhar o E, o vértice logo anterior é o A. Então eu vou vir, o que eu vou fazer? Eu vou criar um caminho entre o A e o E lá no meu gráfico. Então nesse momento eu sei que o A e o E tem um caminho. Depois eu vou empilhar o F. Quem que é o ângulo antes do F? É o E. Então eu vou criar um caminho entre o F e o E. Quando eu encontrar o F, e aí eu vejo que eu iria empilhar, mas só que eu vejo que o camarada do topo é o meu próprio F, ao invés de empilhar, eu vou desempilhar esse camarada. Quer dizer que eu voltei para o caminho que eu estava antes. Então eu desempilho o F, e aí depois eu vou colocar o G. O G ele foi conectado a quem? Ao E, tá vendo? Desempilha o G de novo, e aí naquele momento eu desempilho o E. Nesse momento aqui eu desempilhei o E. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Empilho o B, quem que era o logo anterior dele? O A. Empilha o D, quem que era o logo anterior dele? O B. Desempilha o D, que ele é o topo da pilha. Empilha o C. Desempilha o C. Desempilha o B. E, por último, desempilha o A.
No final, a gente vai ter o gráfico construído, e aí, para eu poder saber a quantidade o grau daquele vértice, basta eu rodar a matriz de adjacência, ou se eu estiver construindo com a lista de adjacência, basta eu contar quantos elementos tem na minha lista. Pode ser qualquer uma das duas. É até, inclusive, mais fácil que a gente trabalhar com a lista de adjacência. Basta eu contar quantos elementos, eu vou saber exatamente o grau daquele camada. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, como que eu vou fazer esse problema aí? Eu vou começar aqui tratando aqui a minha entrada, né? Então, eu vou vir aqui no Code Blocks. Tá gravando esse trem, né? Tô com medo agora de não gravar. A primeira vez que eu vi que ele travou. A gravação foi ontem. Depois se você tivesse máquina, o OBS é bom. O que, sabe? Porque é um pouquinho complicado. Se ele meter o monitor, colocar um monitor, tem que fazer as configurações. Tá comendo que é? Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou incorporar a pilha. E aí eu vou incorporar também o vector para me construir a minha lista de adjacência. Ok, eu vou salvar aqui, vou criar uma pastinha aqui. Lembrando que eu coloquei os trem tudo lá. Eu passei o link do Drive para vocês, né? Os arquivos de ontem eu coloquei tudo lá dentro. Esse aqui é o UVA 12582. Então eu vou vir aqui, vou criar minha main. Como a parte mais difícil desse problema aqui para mim, na minha opinião, é fazer a entrada, que envolve string. Eu sou horrível. Então, eu vou ter o I, o N e o T. Vou fazer a leitura desse N. Vou rodar o for. Vou fazer a entrada primeiro, depois eu preocupo com resolver o problema. Aí a entrada, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de levar o char. Então eu vou criar um char aqui, C, só de temporário. Eu vou fazer enquanto fazer o scan F. Aí eu vou ter de pôr o asterisco C aqui, porque senão vai confundir, né? Lembra? Porque eu estou lendo o inteiro, depois eu vou ter de ler o char. Enquanto eu fizer a leitura desse char e o char for diferente de barra N, que quer dizer que indica o término, né, o enter, a gente vai fazer alguma coisa. Eu vou só imprimir o C aqui, o char, no caso, só para garantir que está tudo ok. Só para eu ver se a minha entrada está funcionando. Esse aqui é o meu objetivo. E eu tenho espaço nisso. Eu fiquei pensando que isso talvez era por causa disso, mas tem espaço. Será que não tem uma área que faz parar, não? Ah, fudeu. Eu vou ter de vir aqui compilar aqui por cima, aqui, mais fácil. Ah. Isso é otário. Eu tô pensando assim, ó, será que o que tá acontecendo? Tá parando? É porque eu sou burro mesmo. Aí o que aconteceu? O Isaac tinha me falado que ele tava falando que ele tava vendo as aulas e aí de repente ela cortava e aparecia um código. Eu falei assim, uai, não tô sabendo disso não, agora eu entendi o que é. Beleza. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui e agora eu vou criar. Como eu vou trabalhar com o mapa, é mais fácil para mim trabalhar com lista de adjacência. Então, eu vou trabalhar com a lista de adjacência, só que ao invés de ser com o vector, a gente vai trabalhar com o mapa. Então, eu vou ter um map. A chave dele vai ser inteira e o valor dele vai ser um vector de inteiro. Certo? E aí, vocês têm que tomar cuidado com isso aqui, ó. Se vocês forem colocar aqui junto, ele vai achar que aquele trem do Cout vai dar treta. Então, vocês têm que colocar um espaço aqui, só para garantir. Então, a chave é o inteiro e o valor é o vetor de inteiro, que vai ser a minha lista de adjacência. Então, eu vou criar meu grafo aqui. Não vai ter dimensão fixa, porque a dimensão fixa é a minha chave, no caso, que ela vai ser... Eu não sei exatamente quais os nós que eu vou ter, né?
Então eu vou ter de fazer o seguinte, se o nó, deixa eu lembrar aqui do mapa aqui agora, porque tem de fazer um teste para ver se ele ainda não foi setado. Então o mapa ele tem de testar aqui, ó, eu vou ter de testar se ele existe, que é o find, né, no caso. Ou seja, se g.find do x, o find vai me retornar true ou false, né? Se eu não achar, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de setar. Aí eu vou fazer um insert. O mapa insert. Cadê o insert aqui? Não, não é o insert, não. Tem que fazer um make pair aqui, né? Então eu vou ter de incorporar o algoritmo aqui. Como é que eu vou fazer uma nova lista, hein? Então aqui, ó, vou criar uma lista aqui vazia, né? Aí eu vou fazer o insert, eu vou fazer o make pair x vazio. Por quê? Porque para inserir eu tenho que inserir sempre em forma de pair. A função make pair ela recebe 2 valores e constrói o pair a partir dela. Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo até o momento. Não tá dando errado. Ué, o find não me retorna, não é um valor, não? Eu vou pôr o count aqui, mais fácil. Tá dando erro no find. Agora é... Nossa, jumento. Deixa eu só ver se vai dar tudo certo isso aqui. Beleza. Então tá vendo, ó. Se eu não achei o x, eu tenho de inserir ele. Essa que é a maior dificuldade do mapa. Você não consegue ir lá acessando ele direto se ele não existir. Vou ter de fazer a mesma coisa com o y. E aí eu estou inserindo a lista vazia, tá vendo? Por isso que eu criei aquela lista vazia lá em cima. Aí o que eu vou fazer agora? X na posição... Aí agora eu posso vir acessar normalmente. Ponto pushback y. Gy.pushback x. O resto é igual se estivesse trabalhando com vetor. A única coisa que você tem de fazer é aqui no início você vai trabalhar testando se ele ainda não existe para poder inserir. O resto a gente vai acessar como se fosse... Vai acessar o valor, né? Sim, porque quando você acessa G e passa a chave, você está acessando o valor. O valor é o quê? Um vetor. Então eu posso fazer o pushback dele aqui normalmente. Então esse que é o ponto. O segredo é só aqui que a gente tem de fazer isso aqui para fazer esse teste antes. Porque eu não consigo acessar ele aqui com o operador de acesso colchete se eu não tiver inserido ele antes no meu vetor. Não ficar olhando essa buceta aqui. Ok, então beleza. O resto vai ser igualzinho. Então eu vou inserir todos os elementos no meu par. E aí agora eu vou fazer a leitura das minhas consultas, né, no caso. Então enquanto eu fizer o scanf e elas não forem for diferente de zero, porque quando eu der 0, 0, a soma das duas vai dar 0 e vai cair fora desse meu for. Então é para eu poder fazer essas leituras aqui. Aí agora, esse x, na verdade eu vou até pôr uns nomes mais bonitinhos, é n de nó e o t de ttl. Certo? Para poder ficar mais claro. Porque esse aqui é o nó que eu quero fazer e esse é o ttl. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos chamar a nossa BFS a partir do nó n, e aí agora eu vou passar um segundo parâmetro, que é o t, para eu poder podar a minha busca. E aí, para eu poder podar a minha busca, eu vou ter de passar em qual nível que a gente está. O nível inicial vai ser sempre o nível 0. Então, ó, eu começo visitando o nó n, o nível inicial é 0, ou seja, todo mundo que for vizinho dele vai ser sempre 0 mais 1, no caso vai ser 1. E o nível máximo que eu vou aceitar da minha busca vai ser o t. No final, basta eu imprimir a minha variável que eu vou criar lá global, que vai contabilizar quantos foram visitados. Então, para mim poder contabilizar quantos foram visitados, né, nós vamos ter de fazer aqui. O que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de criar um total nós
que vai começar com 0, e aí toda vez que eu fizer um insert, quer dizer que aquele nó ainda não tinha aparecido. Então a gente dá um total nós mais. E aí o que é que eu vou imprimir? Vai ser total nós menos total visitados aqui. Certo? Vou até trocar isso aqui para TN, que é mais bonito o abreviado. Então essa total visitados vai ser uma variável global que eu vou criar lá em cima, que ela vai contabilizar todo mundo que já tiver visitado ou não. Antes disso, eu vou ter de criar um vetor aqui de visitados aqui, né? Vai ser mais fácil a gente criar com o map também. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou começar ele, tá vendo? Map int, que vai ser para os visitados, como eu não sei. Aí eu vou inserir lá também, né? Eu vou começar com 0 aqui. Porque se não está num, vai estar no outro. Aí agora, o que eu vou ter de fazer? Antes de eu chamar esse BFS, eu tenho de zerar o meu vetor de visitados. Você falou que tem um negócio para pegar todos os camaradas aqui, não tem? Eu quero pegar todas as keys. Eu acho que eu posso fazer o iterator nela aqui, quer ver? Deixa eu confirmar. Não. Com certeza, né? Eu vou criar aqui o map int, iterator it igual a v.begin, it diferente de v.end, it++, aí o asterisco it vai ser o meu visitado. Eu posso vir aqui it second igual a 0. Para me zerar o meu vetor de visitados aqui, toda vez que antes de eu chamar a minha BFS, certo? Só percorri o iterador aqui, né, dentro do vetor. O second é porque quando a gente acessa em par, né, first é o primeiro e second é o segundo, no caso. Como eu quero gravar só o visitado do segundo, o primeiro para mim eu vou deixar ele quietinho lá. Deixa eu só ver se não vai dar nenhum erro aqui. Vai dar erro porque eu ainda não criei a minha função. Agora nós vamos criar a nossa função. Então eu vou criar aqui a minha total de visitados, certo? Vou ter de zerar ela aqui antes para garantir também, né? Toda vez que eu fizer uma nova chamada, eu tenho de zerar esses camaradas. Vou vir aqui e vou criar a minha função do BFS. A gente vai ter o X, que é o nó, o N, que é o nível, e o T, que é o nível máximo que a gente vai acessar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, visitado no X igual a 1. E aí, o que eu vou fazer com o meu total de visitados? Mais. Se o N é igual a T, a gente pode encerrar a nossa função. Por quê? Porque se o N já é igual ao nível máximo que eu permito, eu vou podar ela aqui. Eu não preciso passar daqui para frente. Agora, se ele não for igual a T, aí a gente vai rodar a nossa... Peraí. Eu estou viajando. Não estou fazendo não é DFS, eu estou fazendo é BFS. Não, isso aqui não tem retorno, não. Esquece isso aqui. Vamos lá. Estou viajando aqui. Vou incluir a fila, né? Aí agora, é aí que está o ponto. Eu posso deixar aqui lá tudo que eu fiz lá aqui embaixo, como esse é iterativo, não é recursivo, eu posso mover tudo isso aqui lá para dentro. E não preciso desse N aqui, que é o nível inicial. Só preciso do N e do T, do X e do T mesmo. Então, eu vou vir aqui e vou aumentar tudo isso aqui para dentro e esquece aquele restante. É porque eu estou fazendo busca em profundidade. Não estou fazendo busca em profundidade, quer dizer, eu estou fazendo busca em largura. Então, ó, ela não é recursiva, ela é iterativa. Então, ela está toda aqui dentro. O que eu vou fazer? Lembra que na busca em largura, o que a gente ia fazendo aqui, por exemplo, se eu estivesse acessando esse camarada lá? Cadê aquele mapinha? Então, imagina lá. O que eu ia fazer se eu tivesse inserido na busca em largura? Eu ia inserir o 35
certo? Na minha fila. Eu ia cortar o 35 e inserir todos os vizinhos do 35. Eu ia cortar o 15 e inserir todos os vizinhos do 15, que ainda não estão aqui. E assim por diante, certo? Só que se eu fizer dessa forma aqui, vocês concordam comigo que eu não vou saber que hora que eu tenho de parar e que hora que eu não tenho. Então, para a gente fazer isso aqui, na hora que eu for inserir na minha fila, eu vou inserir um par. Porque aí dessa forma eu vou conseguir inserir o nó e vou conseguir inserir o nível. Então, eu inseri o par, 35 nível 0. Cortei. Todos os filhos do nível 0, todo mundo que acessa, vai ser sempre o nível do pai mais 1. Então, quem que vai inserir? O 15 com nível 1, o 40 com nível 1 e o 55 com nível 1. Cortei o 15. Todos do 15 vão inserir sempre com o nível atual mais 1. Então, vai ser sempre o 10 com nível 2, o 20 com nível 2 e eu acho que é só, no caso. Aí, se eu, por exemplo, eu fui avançando. Se eu cortasse o 20, eu ia ver que o nível dele é 2. Eu preciso adicionar os filhos dele na minha lista? Não preciso. Eu vou podar ele de forma diferente. Se eu fosse podar com a busca em profundidade, eu ia fazer com aquele if podava. No caso, como a busca na árvore ela é interativa, eu preciso inserir o par e o nível aqui e podar nesse momento aqui. Certo? Então é isso que a gente vai ter de fazer. O TTL é 2. No caso, o TTL é esse parâmetro T aqui da minha lista, para eu poder saber exatamente aonde que eu tenho de parar. Isso. Então, eu vou criar uma query que ela vai receber um par int. A minha fila não vai ser só um inteiro, ela vai ter um par. É porque o mapa é uma coleção. O par é só um elemento. Então, a diferença é essa. Imagina que o mapa é a coleção, vários elementos. O par é só um. A coleção que dentro dela tem um par. Isso. Aí agora eu vou inserir o make pair do x, que é o meu cara original, do nível 0. Então, eu inseri o x com o nível 0. Enquanto a minha lista não estiver vazia, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um par y, que vai ser o top dessa lista. Não, não é top não, da fila. A fila não é top não. É first, eu acho. O primeiro elemento da fila, front. Então, o primeiro elemento, front, dou um pop. Beleza. Nesse momento, eu tenho no meu y, eu tenho na primeira posição no first, eu tenho qual que é o nó, e na posição do second eu tenho o nível dele. Então, eu vou marcar que esse cara foi visitado, certo? Então, eu vou vir aqui ver na posição y first. Agora não é ponteiro. Eu marco que ele foi visitado, somo o TV, e aí eu vou ver se o second dele for menor do que o T, aí só nesse momento que a gente vai fazer a inserção dos vizinhos. É aqui que vai ocorrer a minha poda. É nesse momento aqui que eu vou fazer a minha poda, camarada. Aí se ela for menor, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer aqui o I começa em 0, vai até G na posição Y first, ponto size, ou seja, o tamanho do meu gráfico, e mais. E aí eu vou adicionar todos os meus vizinhos. Então, Q.push, make pair, vai ser quem? G, Y. Eu vou criar uma variável aqui, só para ficar mais fácil da gente acessar ela, né? Vai ser G, Y first, na posição I. Então, eu vou inserir o Z. E o peso vai ser sempre Y second, que é o peso, o nível, sempre é o nível atual, mais 1. Então, dessa forma, a gente vai fazer aquilo que eu quero. Já vai inserir todo mundo na lista, vai podar, e toda vez que eu marcar um camarada como visitado, aí eu tenho que testar se ele ainda não foi visitado, né, no caso. Se V na posição Z
que é esse V aqui? É Y? Aqui é Y, tá? O meu nozinho aqui. Se o cara na posição Z for igual, se ele ainda não foi visitado, só assim que a gente vai fazer a inserção dele, certo? A gente colocar essa regra se ele ainda não foi visitado aí, senão a gente fica loop infinito, ok? Então, olha lá, de novo, a gente zera o nosso vetor de visitados, coloca o total de visitados zero, cria a fila com o par. Monta o par inicial, é sempre o nó de partida de nível zero. Enquanto ela não estiver vazia, eu pego aquele par, marco aquele nó como visitado, somo mais um no total de visitados, e aí eu vou ver se o second, ou seja, se o nível for menor do que o nível T, eu ainda posso fazer a inserção dos meus vizinhos. Se ele já for igual ou maior, no caso ele só vai acontecer de ser igual por causa do meu T. Se ele for igual, eu não vou fazer a inserção porque chegou no limite que o meu TTL permite lá. Aí eu vou percorrer todos os elementos todos os vizinhos daquele camarada. Lembra que a gente está trabalhando com lista de adjacência. Então eu percorro todos os elementos, pego qual que é o elemento e vejo se ele ainda não foi visitado, eu coloco incrementando em 1 o nível dele. E aí dessa forma a gente vai fazer isso aqui tudo. No final, quando terminar essa execução, o que vai acontecer? A minha variável TV vai ter exatamente o total de visitados. Basta a gente imprimir igual eu fiz aqui. Imprime o total de nós menos o total de visitados. Aí a gente vai resolver o problema. Então eu vou rodar aqui para ver se está tudo ok. O que ele deu erro? Push! Não é push? Eu pus um insert ali, mas é push. Eu capum. Então, primeira coisa. Obviamente, a minha entrada ainda não está funcionando para todos os casos de teste. Ela vai estar funcionando só para um caso de teste, né? Mas tá, beleza. Eu vou entrar o 16 aqui. Eu não vou digitar isso aqui, mas nem a pau. Eu vou entrar até o primeiro aqui. Então, 35,2. Ele falou que teve 3 visitados. Espera aí, vamos ver. Eu estou achando que esse grafo aqui não é aquele ali de cima, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui eu só tenho 15 arestas aqui. Não, tem 16, tá certo. Deixa eu vir aqui agora para a gente ver o que aconteceu de errado. Aí agora é o ponto de debugar. Primeiro eu vou imprimir aqui o total de nós para ver se ele está calculando certo. Treze nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza. Então, já que ele deu um erro, eu vou imprimir o vetor de visitados para eu poder saber exatamente o que aconteceu. Aí, vou criar aquele iterator aqui e vou imprimir o vetor de visitados para eu ver quem que ele está visitando. Deixa eu ver o que está acontecendo de errado. Então ele está, vamos lá. Ele está visitando o 10, o 15, o 20, o 25 ele não está visitando, o 30 ele não está visitando, o 35 ele está visitando, o 40 ele está visitando, o 45 não, 47 não, o 50 sim, o 55 sim, o 60 sim. Tem um nó que está faltando. Não tem? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 47, 50, 55, 60. Cadê o 65? 65 ele não foi inserido.
Ah, aqui, ó. Cuidado, Ctrl+C, Ctrl+V, vocês. Eu já falei para vocês prestarem atenção nisso. Vocês não prestam, né? Aí, agora sim. A primeira coisa está certo. Vamos ver. O vetor de visitados está ok. A minha variável que ficou bugada. O total de nós está certo. Então, é a total de V que tá, PV que está errada. Mais estranho. Deixa eu imprimir todos aqui só para mim ver. O vetor de visitados está ok. Total nós deu 13. Total visitados ele contabilizou 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele contabilizou 2 a mais. Só Deus sabe onde agora. Deixa eu ver onde que eu estou usando essa TV. Aqui, aqui e aqui. Eu zero ela antes da lista da fila começar e contabilizo ela aqui. Para mim parece estar ok. Para vocês não parece também não? Eu não uso essa variável TV em mais nenhum lugar. Toda vez que eu removo um elemento da lista, da fila, ele vai ficar como visitado e vai ter a TV++. O vetor está ok, mas a TV não está. Então vamos fazer assim, já que ele não está, não sei o que acontece. Pronto. Não sei o que está acontecendo lá. Não quero perder muito tempo, não. Aí, agora teve 5 que não foi alcançados. Agora, se eu fizer 35, 3, um nó que não foi alcançado. Agora tá ok. Não sei por que não, mas não vou perder minha cabeça. Mas vocês entenderam a ideia desse ponto aqui, né? Tranquilo. Agora é só construir a saída dele. Vou construir a saída aqui. Esse casos aqui, ele é incremental. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, enquanto eu fizer o scanf desse E aqui, e o E for diferente de 0, a gente vai rodar. Isso aqui tudo. Beleza. Na hora que eu começar aqui, eu tenho que zerar meu gráfico. Tem um clear de mapa? Clear. Zero meu gráfico. Zero meu visitado. Certo? Que aí vai começar um novo gráfico. Zero meu total de nós. Porque o novo gráfico vai ter uma quantidade de nós diferentes também. Faço a leitura, insiro bonitinho. Aqui não vai mudar muita coisa, não. Aqui está ok. Vamos rodar aqui só para mim ver se está tudo ok. Então, lá deu 5, 1, 8, 5, 3, 1 e o 0 para encerrar a minha saída. Agora é só fazer a saída bonitinha. Vocês viram que essa saída, o contabilizador dela, ele não zera em cada um dos novos casos de teste. Então, precisa fazer isso aí só tomar esse cuidado aí, né? Então, fonte aqui, começa em 1. E aí eu vou imprimir case, centro D, 2 pontos. Nodes not reachable from node thumb with ttl igual a thumb. E depois eu dou um C++ aqui.
Então, vou imprimir o C primeiro, depois o quantos que não são disponíveis, o nó e o DTL. 5 nodes, 8 nodes. Ah, tem que ter um ponto final lá, vocês viram, né? Senão... Ponto final. Vamos ver se passa. Acabou? Boca santa. Aí. É o 336. Às vezes dá um time limite, eu vou ficar puto por causa daquela. Por causa daquele TV lá. Por causa daquele TV. Nossa, vai dar time limite, quer ver? Se não, se der time limite por causa do mapa, teria de fazer com vetor, mas aí... Ah, aceitou. Teria de fazer com vetor, mas aí você precisaria de saber as dimensões. Sem saber as dimensões, obviamente não vai ter nenhum problema. Eu imagino que não tenha isso. Mas se ele falar para vocês algo que vocês não sabem as dimensões, aí vocês têm que trabalhar com o mapa, porque é a única forma de você conseguir. Porque senão, pensa para você ver, da mesma forma, se você tiver um grafo, quando você tiver um grafo não sequencial, você tem que trabalhar com o mapa. Imagina se você tiver lá, por exemplo, o primeiro vértice do seu grafo é o 1, e o último vértice do seu grafo, e o segundo vértice do seu grafo é o 10.000. Você vai criar um vetor de 1 até 10.000, colocando um monte de zero, sabendo que vai estar todo furado lá no meio. Então, se você vê que você pode ter vértices com posições grandes, mas com poucos vértices, que é a característica desse problema. Sim, eu não sei qual que é o tamanho de posições dele, não sei. Mas ele falou que ele só pode ter no máximo, cadê? Ele fala aqui que ele pode ter no máximo 30 nós. Então, nesse caso, você tinha vários nós. Então, imagina, ele poderia colocar o 30 nós, mas poderia ser o 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 60.000. Como que você ia fazer isso com um vetor? Sendo que você só vai ter 30. Então, nesses casos, o mais interessante é que vocês utilizem o mapa, ao invés de utilizar a lista convencional aí. Beleza? Isso aqui tranquilo também, pessoal? Ok. Então, agora eu quero passar o próximo algoritmo aí, a próxima utilização do DFS, que é o que a gente chama de encontrando componentes conectados. Para encontrar componentes conectados é bem simples. O que acontece? O que é um componente conectado em um grafo, né? Imagina que você tenha seu grafo dessa forma aqui, e você vai estar, percebe visualmente, você consegue perceber que nem todo grafo ele é conectado entre si. Então, cada um desses subgrafos que são formados aqui é o que a gente chama de componente conectado. Então, esses aqui são componentes conectados no meu gráfico. Nesse exemplo aqui, eu teria 2 componentes conectados. E podem ocorrer problemas que você vai precisar de encontrar esses componentes conectados lá dentro. A forma mais rápida de vocês fazerem isso é com a busca em profundidade ou com a busca em largura. E como que faz, então, para você encontrar um componente fortemente conectado? É bem simples. Você vai rodar, por exemplo, a busca em largura, você vai começar no seu primeiro vértice que você tem lá. Imagina que nós temos aqui, esses aqui são vértices numerados 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai ter seu vetor de visitados lá, certo? Então você começa a rodar no seu primeiro vértice aqui, que é no vértice 1. Então você visitou o 1, visitou o 2 e visitou o 3. Aí para você sabe que esses componentes aqui eles são conectados pelos que estão marcados com 1. Você vai procurar, dentro do seu vetor de visitados, o próximo vértice que não teve acesso. Então, no nosso caso aqui, o próximo vértice que não teve acesso é o 4. E aí você vai rodar de novo o BFS. Só que ao invés de você marcar um visitado, para você diferenciar o componente, o que você faz? Você pode vir aqui e marcar 2. Dessa forma, você está marcando que esse aqui faz parte do segundo componente. Se você tivesse mais um caso, se eu tivesse um 6 aqui, aí você ia ver o próximo que não está visitado, e o próximo você ia marcar com um outro valor incremental, seria o 3. E dessa forma, com o seu vetor de visitados, você consegue encontrar facilmente quais são cada um dos seus componentes do seu gráfico. Então, com o DFS, como ele é o algoritmo de percurso que é o mais rápido que tem, então vai ser
tanto quando você está trabalhando com busca em largura quanto busca em profundidade, lembra que ele é mais rápido por quê? Porque ele tem a característica de nunca passar sobre o mesmo vértice. Então, ele vai ser a forma mais rápida que vocês têm para você fazer esse encontro de componentes aqui dentro do seu gráfico. Então, essa separação de componentes pode ter problemas que vão estar utilizando isso aí. Então, é importante saber isso. Para você fazer isso, bem simples. Roda o DFS, procura no seu vetor de visitados o próximo que não tiver visitado, roda o DFS e vai fazendo isso sucessivamente até que o seu vetor não tenha mais ninguém que não foi visitado. Quando você chegar nessa condição que não tem mais ninguém que não foi visitado, você construiu todos os componentes do seu gráfico e aí você consegue fazer o que for necessário para aquele problema lá, para essas divisões de componentes aí. Ok? Tranquilo essa parte aqui do que é o componente conectado? Tranquilo, né? Então eu vou passar aqui um probleminha para vocês a respeito desse tema, que é o 459. Então esse problema aqui ele vai passar para a gente o gráfico, né? Pelos nós aí. E o que ele vai fazer sempre retorna, que o objetivo é que você retorne quantos subcomponentes existem lá dentro. É basicamente executar essa tarefa aqui de encontrar os subcomponentes. Ele vai ter uma entrada que vai ser qual que é o vértice máximo que existe. Então ele vai informar para a gente que o vértice máximo que existe é o E. Depois vai informar todas as nossas arestas. E a partir disso você deve retornar quantos componentes tem no seu gráfico aí. Bem tranquila a ideia dele, utilizando o DFS, igual eu falei para vocês, é bem fácil de resolver. Ok? Então vamos fazer ele aqui. Não. O que eu fiz? Ah, o ponto final. Que caralho! Aí, agora sim. Beleza. Uva, esse é o 459. Então, vou pegar aqui. Deixa eu ver o que eu vou precisar. Eu vou... Não. Eu não uso isso. Eu fico brincando e tudo, mas é porque eu sou acostumado assim. Se vocês quiserem, vocês usam lá. Não sei se vocês conhecem isso. Você conhece essa aqui, Pablo? Acho que é só o Pablo que não conhece. É isso aqui, não é? Não, essa aqui ela incorpora todos esses negócios aqui, tudo de uma vez. Então, você não precisa ficar incorporando o string. Por exemplo, você viu que lá naquele outro problema lá eu incorporei, por exemplo, aqui, mapa, vector, algoritmo para fazer o par, o query, que é da fila. Então, se você incorporar essa aqui, ela já incorpora. É que eu sou acostumado a fazer assim, eu sou velho, eu não vou mudar, mas você está novo aí, você pode. É que a gente fala que cavalo velho não aprende truco novo, né? Eu não dou conta. Toda vez eu sempre penso assim, o que eu vou precisar de usar? Eu vou listando as variáveis. Se você usar a bits lá. Eu vou até deixar ela aqui. Não, depois você pega com os meninos aí, só para... Então, o problema vai ter lá aquele lance dos casos de teste, né? Que é os casos de teste. Entendi. Aí eu vou ter o vértice máximo aqui, né, no caso. Então eu vou ler o vértice máximo aqui. E aí depois
Essa entrada é aquela entrada chata do caralho. Eu tenho de ler primeiro um camarada. Eu tenho de ler o X. E o X é diferente de barra N, para eu poder saber que ele é uma aresta que vai ser válida. Aí eu vou ler o Y. E aí depois eu vou fazer qualquer coisa. Deixa eu ver. Eu acho que isso aqui vai resolver a minha entrada. Então, por exemplo, eu vou ter lá. Eu vou pôr 2 casos de teste. Deixa eu imprimir aqui logo depois que eu fizer esse trem. Validar a entrada, cara. Logo falo para vocês, é por isso que não vai existir isso aqui nunca. Um problema que a entrada é mais difícil que a resolução dele. Então, vamos lá, eu vou ter 2. O primeiro é o E, imprimir o E. Aí agora é AB, AB, CE, BB, SC. Cai fora. Aí agora é o segundo. O máximo, vamos supor que fosse o B, AB. Não detectou. A segunda leitura falhou, tá vendo? A segunda falhou. É, porque aqui eu tenho... Quer dizer, ele volta cá em cima. É só no primeiro caso que vai ter isso aqui. Então, vamos lá. 2. E, AB, CE, BB, SC. B, AB, BA. Aí, a entrada tá certa agora. É tudo char. Mas por que tem 2 ali que vai vir? As aspinhas? Não, a IF, né? É porque aqui, ó, primeiro ele fala qual que é o vértice máximo que você vai ter. E aí depois ele tá passando as arestas. Quer dizer que... É aceita no char? Olha, eu li um... eu li um e depois eu li outro. Lógico que não. Um tá armazenado na X, outro na Y. Então, imagina aqui comigo. O máximo de vértices que ele vai ter é do tamanho de um char. Então, eu vou criar um gráfico aqui de tamanho 30, tá bom? Certo? Para cada um desses aqui, vou chamar isso aqui de N, vou trocar isso aqui para um variador P, porque é mais fácil eu trabalhar com ela aqui em cima, que aí eu não preciso me preocupar com o I. Crio o I e o J, crio o N, e aí agora eu posso rodar o meu I e J aqui de boa. Zero meu gráfico. E aí eu já posso vir aqui e declarar meu vetor de visitados aqui também. Como para cada novo gráfico vai gerar um novo componente, a gente pode zerar ele aqui e já não vai precisar de zerar de novo lá, porque vai ser só uma chamada do BFS para cada um. Tá vendo que já está dentro do for de cada caso de teste, então ele já vai zerar automaticamente aqui para nós. O que eu vou fazer? Esse V aqui, na verdade, ele é bem inútil. Ele só serviu para a gente poder delimitar o tamanho da entrada, porque aí eu vou saber que um vetor de 30 vai ser suficiente. Vou fazer aquele mesmo esquema. Eu vou transformar o meu X e Y num camarada inteiro. Vou inserir ela nas duas dimensões. Ok? Aí agora eu vou fazer o descomponente conectados. O que eu vou fazer? Eu vou rodar um for. E agora, aqui vai ser útil, porque aqui eu vou utilizar o limite do meu for, vai ser o V menos A. Aqui nesse momento aqui vai ser útil, porque eu não vou precisar de ir olhar os outros vértices. Eu vou ver o seguinte, se esse cara não tiver visitado, a gente chama o DFS para ele.
E aí aqui eu vou adicionar o que no DFS? Além de eu chamar o meu... Eu vou criar uma variável aqui, um C aqui, que vai ser do componente que eu estou. Esse C vai começar sempre na 1. Eu vou chamar, além de chamar o DFS passando aquele nó aí, eu vou passar esse C, que vai ser justamente qual componente que ele faz parte. Então, na hora que eu for marcar o visitado, eu não vou marcar com 1, eu vou marcar com essa variável C que eu acabei de mostrar. E depois que eu chamar o DFS, eu vou incrementar para eu poder saber o próximo DFS. Ok? Então, se ele for, na verdade, igual a 0 aqui, se não tiver visitado. Ok? No final, basta eu imprimir essa variável C aqui, vocês concordam comigo, que ela vai estar me informando, C-1, né? Ela vai estar me informando em qual componente que eu estou. Porque seria o próximo componente, seria o C. Como eu estou, o último foi o último a ser feito, então C-1 aqui. Tranquilo? Vou rodar o DFS. Vai ser o X e o C. O que eu vou fazer? Vou marcar o X como visitado, só que ao invés de marcar com 1, agora eu marco com quem? Com a minha variável C, para eu poder saber qual que é o componente que eu estou. Aí eu vou rodar o for aqui, né? Aí eu vou ver se o camarada, o Y é igual a G na posição XY. Se o visitado de Y ele ainda não foi visitado, a gente chama o DFS para o Y passando o C também. E aí dessa forma a gente vai ter marcando todos com o C. No segundo componente vai estar incrementado com C+1 e assim por diante. E essa variável C vai ter lá no final para a gente quantos componentes eles têm. Rodando. Não é V, não? É vetor. Ah, é porque eu declarei um char V aqui de depois. Vou chamar ele de TV. Que é total de vértices. Beleza? Então, 1 e... Que deu, velho? É, se o T aqui agora, depois do A0. 1 e... Aí vamos colocar os vértices lá. AB, CE, DB, S. 2 são componentes aí. Eu não sei se esse aqui vai passar, pode ter algum problema de entrada aqui. Nossa, que caralho isso aí. Vamos ver se ele vai passar. Deu TLE? Provavelmente ele ficou esperando alguma entrada de forma infinita. Não foi por causa do gráfico, foi por problema de entrada. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo aqui no debug aqui. A entrada padrão do PDF está errada. Que beleza. Vamos entrar aqui, deixa eu ver como é que é a entrada. Ele vai ter um enter a mais lá no final, mas tá, beleza. É, treta de entrada esse aqui. Isso aqui eu não vou perder meu tempo com isso aqui também, não. Depois eu corrijo ele e mando lá para vocês, né? Que eu puder entrar. Não vou ficar perdendo meu tempo com isso aqui, não. A ideia é a lógica. A lógica vocês entenderam, né? O importante é dar a lógica que vocês entenderam. Então, beleza, pessoal.
Eu vou parar.